para a gente finalizar, e para a gente finalizar o nosso conteúdo sobre problemas, sobre questão da urbanização, ficou um assunto que é a questão dos problemas ambientais. Quando a gente relaciona isso, nós estamos falando basicamente da questão dos problemas relacionados ao grande crescimento das cidades, sobre os problemas ambientais relacionados a uma aglomeração populacional em determinados locais. Tá? Então, esses problemas ambientais urbanos, em grande parte deles, você não vão ver com grande propriedade em zonas rurais. Tá? Alguns deles são problemas exclusivamente urbanos, e nós vamos perceber que muitos deles são problemas ambientais urbanos de países subdesenvolvidos. Tá? Exemplo, vamos falar daqui a pouco sobre a questão do saneamento básico, a questão da produção de lixo. Muitos dos países desenvolvidos já acabaram com esse problema há muito, muito tempo. Enquanto isso, você precisa entender que nós moramos no município de Magé, e aqui em Magé, 100% do esgoto é lançado in natura no meio ambiente. O que seria isso? 100% do esgoto de Magé não é tratado. E é lançado aonde? Aonde der. Em rios, córregos. Formam os famosos valões, que muitos desses rios perdem até o nome de rio, se transformam somente em um valão. Você até esquece que embaixo desse esgoto você tem um córrego d'água que inexiste atualmente, porque se transformou somente em um depósito de cocô. E o que acontece? Os problemas ambientais urbanos, eles são problemas que cresceram muito nos últimos anos e que, como afeta diretamente no ritmo da vida das cidades, e como nós temos a população, principalmente se você falar de Brasil, mais de 86% das pessoas moram em cidades, então são problemas que são nítidos, são problemas que a gente não consegue esconder, e aumentaram muito nos últimos anos. Tá? A gente vai falar um pouco sobre alguns, a gente vai falar sobre a questão das enchentes, vamos falar sobre a questão dos lixos, poluição sonora, poluição visual, e até de outros problemas maiores, como ilha de calor. Vamos falar um pouquinho sobre inversão térmica e chuva ácida. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Vamos lá. Primeiro de tudo, essa questão do problema ambiental, a gente pode entender como um desequilíbrio ecológico gerado pela ação antrópica. O que é ação antrópica? Antropologia, né, o estudo do ser humano. Então, dentro da área da geografia, a gente usa muito a palavra ação antrópica. Então, quando a gente fala ação antrópica, está falando de relacionando diretamente a questão do homem não, né, do ser humano, que mulher também polui. Brincando. Então, nós vamos ver que alguns resultados de poluição... É importante falar isso. Quando a gente fala sobre poluição, a gente sempre relaciona a questão do ser humano. Fala assim, quem gera poluição é o ser humano. Não necessariamente. Antes mesmo do ser humano formar grandes aglomerações urbanas, você já tinha a questão da poluição. Tá? A poluição pode ser gerada por um vulcão, por um terremoto, por um incêndio gerado por um raio, um meteoro. Só para vocês terem uma ideia, você fala assim, professor, mas isso é pouco. Não, principalmente se você for relacionar vulcão. Os vulcões têm um poder de poluição atmosférica absurdo, absurdo. Só para dar um exemplo, em 1883, se eu não me engano, se a memória não estiver ruim, nós tivemos a erupção de um vulcão chamado Krakatoa. Krakatoa foi um vulcão que ele explodiu na Indonésia e ele gerou o barulho, um dos maiores barulhos já registrados na Terra. Ele pôde ser ouvido a mais de 30 mil quilômetros de distância. Tá? E ele jogou tanta cinza para a atmosfera que ele deixou o céu
esverdeado, principalmente na Europa. Ah, professor, mas o negócio não aconteceu na Indonésia. Por que que foi afetar a Europa? Muito por causa do sistema de ventos alísios, até mesmo o primeiro ano, tá, gente? Ali, e boa parte dessa poluição foi parar onde? Na Europa. E isso, gente, só para vocês terem uma ideia, afetou diretamente na agricultura. Por quê? Durante praticamente um ano, o céu da Europa ficou esverdeado e ficou nublado. Nublado por causa de quê? Por causa da poluição gerada por um vulcão na Indonésia. Olha que loucura. E qual foi a consequência dessa questão da poluição gerada por esse vulcão na Europa? A consequência foi drástica, porque você teve um problema crônico na questão da agricultura. A agricultura não conseguiu se desenvolver pela falta do sol, pela questão da poluição. E isso acabou... o céu esverdeado muito por causa do enxofre, tá? Presente na erupção vulcânica. E isso acabou gerando uma diminuição da agricultura, gerando fome na Europa. Ou seja, ocorreu uma fome na Europa devido a uma agricultura fraca gerada pela poluição ocasionada pela erupção vulcânica na Indonésia. Olha que loucura, pessoal. Tá? Isso foi em 1883. Já tivemos outros locais no mundo que foram afetados por isso. Então, só para vocês entenderem que a poluição não necessariamente é gerada pelo ser humano. Mas quando você fala de áreas urbanas, quase que exclusivamente é gerada pelo ser humano. Aí vem aqui uma resolução CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é vamos dizer, é um conjunto de leis que vão direcionar toda a questão do meio ambiente no Brasil. Tá? Então, Código Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA vai dizer que o impacto ambiental é aquilo que vai gerar uma alteração da propriedade física, química e biológica do meio ambiente e que vai afetar diretamente a saúde, a segurança e bem-estar da população, as atividades econômicas, a biota e por aí vai. Tá? Essa é a resolução, o que a resolução do CONAMA vai especificar sobre a questão do impacto ambiental relacionado pelos problemas urbanos. Tá? Então, falando um pouquinho sobre os principais problemas urbanos que a gente pode relacionar. Primeiro, a questão da poluição. Lembrando vocês que poluição vai muito além da questão do ar, tá? Você tem ar, você tem solo, você tem visual, você tem poluição das águas, poluição sonora, tá? Poluição nada mais é que tudo aquilo que te afeta, que gera impacto no ser humano, tá? Você tem a questão do lixo, dos resíduos sólidos, que é um problema crônico que a gente vai comentar. A questão dos esgotos, as enchentes, a inversão térmica, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Aí, o problema da formação das ilhas de calor e a chuva ácida. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses problemas. Aí aqui vem falando um pouquinho das causas dos problemas ambientais. A gente pode relacionar os problemas ambientais urbanos como um problema que ele existia antes da Revolução Industrial. Tinha sim, principalmente, se você for pensar no Império Romano, você já tinha a questão do esgoto, que já era um problema sério nas grandes cidades romanas, mas esse problema ele vai ganhar proporções mundiais somente a partir da Revolução Industrial, porque, conforme eu expliquei com vocês, foi a partir da Revolução Industrial que nós tivemos o quê? A grande expansão das cidades. Tá? E, com a expansão das cidades, nós tivemos uma explosão demográfica, que é um tema que a gente vai trabalhar nos próximos meses sobre a questão do crescimento populacional. Tá? E de uma ineficácia de uma educação ambiental. Tá, galera? A gente vai comentar depois um pouco sobre isso. Isso está muito relacionado à diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Tá? Deixa eu passar. Aqui, ó, o termo poluição deriva do latim, significa manchar, sujar. Tá? Então, quando a gente fala sobre poluição atmosférica, ela vai estar presente em grande parte das cidades. Tá? Ela vai gerar
quando a gente fala sobre falando sobre poluição atmosférica, ela vai gerar outros problemas, tá? Exemplo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da chuva ácida, né? Está ligado diretamente à poluição atmosférica, mas ela também vai gerar seríssimos problemas relacionados à questão da saúde do ser humano. Só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa ano passado, acho que foi ano passado, que a população da cidade de São Paulo estava com uma expectativa de vida mais baixa do que outras cidades do Brasil, até mesmo comparado ao Rio de Janeiro. Por que é a expectativa de vida? O tempo de vida médio da população. Em São Paulo, estava quase 5 anos mais baixo do que de outros locais do Brasil. Muito disso por causa da poluição atmosférica. A poluição atmosférica vai gerar diversas consequências à saúde do ser humano. Tá? O índice de câncer de pulmão em São Paulo é altíssimo, muito gerado pelo quê? Pela questão da concentração da poluição atmosférica na maior cidade do Brasil. Tá? É só você pensar que São Paulo, ele tem para quem já foi em São Paulo, isso parece o tempo inteiro na televisão, São Paulo tem um rodízio de automóveis. O que é isso? Você tem em horário de rush, no horário de pico, no horário que os carros mais circulam, determinados dias da semana só pode rodar carro de final de placa par, final de placa ímpar. Ah, professor, mas isso é por causa do engarrafamento. Também, mas também é relacionado à questão da poluição. Tá? A poluição atmosférica gerada pelo automóvel, ela tem consequências drásticas. Tá? Quando for falar de chuva ácida, isso vai estar diretamente ligado a isso. Mas também é ligado a outros problemas, tá? Muitos relacionados a problemas respiratórios, pessoal. Tá? Exemplo, a gente está vindo agora, entramos agora no inverno. Tá? O inverno é um período que aqui, ainda mais na região sudeste, que é uma região de clima tropical, o nosso clima é marcado por praticamente 2 estações no ano. Uma estação onde você tem um elevado índice de chuva e calor, que a gente chama praticamente do verão. O verão, gente, na verdade, ele começa uma boa parte da primavera e vai por praticamente todo o outono. E depois você tem um outro período, que é um período que a temperatura é um pouco mais amena, não chega a ser frio, né? Apesar de São Paulo, por ser uma questão da altitude, influencia, e um período que chove muito menos. Tá? É só você pensar que algumas cidades do Brasil, tipo Brasília, chega ao ponto de ficar quase 6 meses sem chuva. Né? E no período sem chuva, a poluição atmosférica arrebenta, pessoal. Por que no inverno, quem tem problema respiratório sofre tanto? Quem tem sinusite, como eu tenho a sinusite enjoada, que eu sei que no inverno me arrebenta, a rinite alérgica, faringite, asma, bronquite, por aí vai. Quem tem esse problema sofre tanto no inverno. Está muito relacionado à questão de um ar mais seco, de uma umidade menor, devido ao baixo índice de quê? De chuva. Tá? Se o ar está mais seco, você acaba respirando o quê? Mais poeira. E se você mora em uma grande cidade, você vai ter não só poeira, você vai respirar, quer dizer, é poeira também, né? Mas você também vai respirar o quê? A poluição. Tá? Então, por isso que no inverno, essa questão da poluição se torna ainda mais drástica. Tá? Quando a gente for falar sobre inversão térmica, vocês vão ver que isso está muito relacionado à questão do frio e à poluição. Tá? É legal pensar que, atualmente, você tem as cidades, pelo menos elas eram para ter, as cidades têm um negócio chamado plano diretor. O que é plano diretor? É um plano, é um planejamento criado para a cidade, onde você vai perceber que áreas de aglomeração populacional, áreas residenciais, melhor dizendo, você vai ver que são proibidos de colocar o quê? Indústrias. Tá? Se eu pensar na cidade do Rio de Janeiro, o cara não pode ir lá numa zona sul do Rio de Janeiro, ir lá e colocar uma indústria de produção de produtos químicos. Por quê? Porque as indústrias têm um potencial poluidor absurdo, dependendo de qual seja a indústria. Então, a tendência é que você crie zonas industriais
de preferência afastados das regiões populacionais, para que você tente diminuir os impactos gerados por uma indústria, principalmente os impactos da poluição atmosférica. Tá? Quer ver um exemplo ótimo de poluição atmosférica? Se você passar por Jardim Esmeralda, você vai sentir um cheiro forte. A gente já passa tanto por lá que até não percebe mais, mas tinha um cheiro muito forte da fábrica aqui, que está ali ao lado de uma região residencial. Tá? Por quê? Porque imagina não tem plano diretor. É por isso. Que eu saiba, não tem. E se tiver, nunca foi respeitado, porque não tem regiões criadas para ser regiões industriais. A indústria pode ser colocada em qualquer lugar, ainda mais que o povo está desempregado, que coloca a indústria até no seu quintal. Então, mas você não pensa, você só percebe mesmo as consequências depois da sua criação. Tá? É só lembrar de Jardim Esmeralda. Aí vem a questão dos problemas de saúde. É legal pensar que alguns problemas de saúde a gente não percebe tanto, mas também estão relacionados à questão da poluição atmosférica. Exemplo, conjuntivite. Conjuntivite é uma doença gerada por poluição atmosférica, tá? Quer ver outra doença que está muito relacionada à poluição atmosférica? Infarto. Problemas do coração também estão relacionados. Questão de alergias. Isso tudo está muito relacionado à questão da poluição atmosférica. Tá? Você tem outra coisa que você está muito forte na cidade, que é poluição visual. O que é poluição visual? É o excesso de informações no seu campo de visão. Tá? Vocês podem perceber que antigamente era super comum aqueles outdoors, aqueles banners gigantescos em qualquer ponto da cidade. Tá? Em Santa Aleixo, a gente ainda tem muito, né? Onde você vai, tem aquele cartaz, festa não sei aonde, aí o cara vai lá e bota em frente à sua casa, aquele cartaz amarrado com barbante. Tá? Só que, de novo, em cidades organizadas, você não pode chegar lá e colocar um banner desse, porque existem pontos criados para você ter esse tipo de propaganda. Por quê, professor? Senão você gera uma poluição visual. Fica feio pra caramba, galera, vamos falar a verdade. Tá? Vocês podem perceber que um local que virou muito uma área de propaganda, que é uma área de propaganda móvel, é o próprio ônibus. Vai lá atrás do ônibus, você vai ter uma propaganda. Centro de São Paulo, você não pode ter outdoor. Por quê? Você já tem um excesso de informações ali. Tá, galera? Nós vemos por dia mais de 10 mil propagandas. Se bem nessa quarentena, talvez até, acredito, vai ser menos. Mas você vê o tempo inteiro propaganda e não percebe. A propaganda pode estar não só na televisão, no seu celular, no seu joguinho do celular, que dá muita raiva, né, gente? Você está jogando, daqui a pouco aparece aquela propaganda de 30 segundos. Mas esse excesso de informações pode estar na esquina da sua rua, pode estar no automóvel, pode estar num carro. A gente vai ver negócio agora da parte da política, você vai ver um monte de propaganda aí. E cidades organizadas possuem leis a respeito da questão da poluição visual, fora a questão mesmo dos problemas urbanos que também geram uma poluição visual. Não vamos dizer que é bonito, no centro de Magé nós temos aquele valão cortando todo o centro de Magé, né, galera? Uma coisa muito, muito feia, certo? É uma poluição não só ambiental, não é uma poluição somente das águas, mas também uma poluição visual, que é feio pra caramba aquele negócio. Aqui está dando exemplo de poluição visual. Galera, vamos pensar no centro de Magé, a quantidade de propagandas que tem. Só para dar um exemplo, algumas cidades criam até mesmo leis para dizer como que são as cidades. Se você for em Búzios, as casas do centro de Búzios têm que ser todas do mesmo estilo. O que é isso? De novo, plano diretor da prefeitura, criado para você criar uma padronização das casas. Para quê? Para ter uma imagem muito mais bonita daquele local. Tá? Algumas cidades também, principalmente cidades litorâneas, você tem que ter um telhado colonial nas casas. Algumas cidades de São Paulo são proibidas de você ter paredes no exterior sem bolso, sem reboco.
só no tijolo. Se fizesse essa lei Madia, a gente estava ferrado, hein? Que não falta é parede sem reboco, só no tijolo. As consequências da poluição visual, que a gente estava falando já. Agora, falando um pouquinho sobre poluição das águas. Poluição das águas, a gente relaciona muito a questão do esgoto, mas também está muito relacionado à questão da emissão também de lixo também nas águas, tá, galera? Que esse, depois, em outro momento, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do lixo nas águas, porque eu cheguei a comentar com vocês que eu faço pós-graduação e faço doutorado, e o meu tema de pesquisa é a questão do lixo, principalmente do microlixo, relacionado muito a plástico, em ambientes aquáticos, tá? Em outro momento a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. Tá? A poluição das águas é nítido, nós moramos, grande parte de vocês moram em Santa Aleixo e sabem muito bem que nós temos um rio que recebe o esgoto de mais de 30 mil pessoas e você vai percebendo que esse rio vai se deteriorando ao longo do caminho, tá? Esse nosso mesmo rio que passa por aqui é o que passa por Piedade. Se você chegar em Piedade, você vai ver o estado de degradação que esse rio vai chegar, tá? Isso está muito relacionado à poluição das águas, que é emissão in natura. O que é isso? Emissão mesmo, descarte sem nenhum tipo de tratamento, de quê? Do esgoto. Lembrando a vocês que o esgoto, que nós chamamos de efluente, esse efluente ele pode ser doméstico, residencial, ele também pode ser relacionado à questão das ruas, tá? Das águas pluviais, que também chegam com uma carga de poluição absurda, e o esgoto industrial, que também é muito forte, que gera muito impacto. Aí, consequências são gigantescas. É só você pensar que, olha só que loucura, pessoal, pessoas que moram próximas a esgoto, a valão, que tem contato com o valão, ou seja, tem contato com esgoto, às vezes tem pessoas que, para poder sair da sua casa, tem que pisar no esgoto, basicamente. Essas pessoas vivem, em média, 5 a 10 anos a menos. Isso afeta a expectativa de vida da sua população. Por quê? Porque quem tem contato com o esgoto, a probabilidade de você pegar uma doença relacionada a isso é gigantesca. Quais doenças? Leptospirose, hepatite, problemas relacionados à diarreia. Gente, boa parte dos problemas estomacais que a gente tem, diarreia, está relacionado a você beber água não tratada, tá? Beber água com esgoto. Eu sempre falo com os meus alunos, que eu tenho muitos alunos que eles tiram água de poço, e muitos bebem essa água que tira do poço. Aí olha que loucura. Você tira a água do poço a 10 metros de profundidade. Só que ao lado da água do poço que você retira, tem um valão onde está o seu esgoto ali. Quem disse que aquele valão que está, mesmo estando na superfície, a água que você retira da sal freático, que está a 10 metros de profundidade, quem disse para você que essa água não pode infiltrar? Infiltra, pessoal. Olha que loucura. Você acaba bebendo água de cocô. Por quê? Porque você retira uma água de um poço, de um lençol freático, e esse lençol freático ele vai ser impactado pelo quê? Pela superfície. Como que a água chega até o lençol freático? Infiltrando pelo solo. O que está acima do solo? Um valão com esgoto. Então, você bebe água de cocô. Tá? Então, esse é um problema muito sério. Tá? O Brasil é um dos países campeões mundiais em pessoas com problemas estomacais. Tá? Muito por causa da falta do saneamento básico. Tá, galera? Poluição sonora também é outro problema. Vamos ganhar um pouquinho mais de tempo, tá, galera? É só você pensar a quantidade de barulho que você tem na cidade. Quer saber o que é poluição sonora? Mora numa casa na beira da Avenida Brasil que você vai saber o que é poluição sonora. Tá? Aqui nós estamos dando um exemplo. É um problema muito sério na cidade, a questão da poluição sonora. Tá? Isso afeta muito na questão da valorização não de um local. Exemplo, as pessoas querem trabalhar no centro do Rio de Janeiro, sim, mas as pessoas não querem morar no centro do Rio de Janeiro. A qualidade de vida ali, apesar de estar próxima de tudo, você tem a questão da poluição sonora, poluição visual, a poluição atmosférica muito grande. Tá?
Consequência, alucinação, estresse, fadiga e por aí vai. A questão do lixo, conforme eu já falei com vocês, a questão do lixo é um problema sério. É só você pensar que no nosso município de Magé, todo o nosso lixo vai para o famoso lixão de Bongaba, tá? O lixão de Bongaba, que vamos chamar nome bonitinho de aterro sanitário de Bongaba, que fica na entrada de Pedetá, ele fica ao lado de um rio. Isso é extremamente errado. Por quê? Um aterro sanitário vai ter a produção do chorume. E o chorume é um dos materiais que tem maior potencial poluidor do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, algumas gotas de chorume são suficientes para você retirar a potabilidade de milhares de litros d'água. Vamos lá, se você pegar 2 gotas de chorume e pingar na sua caixa d'água, pronto, você não pode mais beber a água da sua caixa d'água. Por quê? Porque o potencial poluidor do chorume é gigantesco, tá? O chorume nada mais é do que o líquido gerado pela decomposição desse lixo orgânico em aterros sanitários. E a questão do lixo é um problema crônico na cidade, tá? Crônico. Isso é um problema sério até mesmo nas grandes cidades desenvolvidas. Isso é um problema nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um problema sério que eles têm o costume de queimar lixo. E a queima do lixo gera liberação de diversas neurotoxinas. Tá? Você tem o aterro sanitário. O aterro sanitário também nada mais é do que você ir lá e jogar o lixo em um local, depois vão jogar um pouco de aterro por cima, de barro por cima, e vão esconder esse lixo. Tá? E a questão do lixo é uma problemática mundial que a gente precisaria de uma aula, depois a gente pode até voltar um pouquinho mais nela. Tá? Mas só para a gente caminhar, porque esse tema é um tema grande. A problemática do lixo a gente não percebe muito mais. Eu lembro um tempo atrás que a gente teve um programa de coleta de lixo em Magé e todo mundo percebeu como que o lixo gera impacto. Tá? Porque a gente não percebe desde que tem a coleta de lixo. O rio de Santa Luz passa atrás da minha casa, eu sei muito bem. Eu escuto, às vezes, barulho de alguns vizinhos distantes que eu tenho, jogando saco de lixo. Desgraçados. Mas isso está muito relacionado também à educação ambiental, tá, galera? Isso que a gente tem que formar uma geração um pouquinho mais consciente, se é que é possível. Aí vem algumas consequências: contaminação do solo, proliferação de vetores, rato, barata, mosca, problemas relacionados à saúde, a própria dengue, leptospirose, contaminação do solo, entre outros problemas. Vamos lá, pessoal. A enchente está muito relacionada ao lixo. Porque boa parte desse lixo que é jogado nas ruas acaba o quê? Tapando os bueiros, gerando as enchentes. As enchentes, gente, são problemas crônicos e em alguns locais são até naturais. Né? Só para dar um exemplo, o centro de Magé, todo mundo, vocês que estão aqui me ouvindo, e que moram em Magé, sabe que o centro de Magé alaga. Só que o centro de Magé alaga nem é por causa da população que está ali, não. Muito é porque Magé é uma área de depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? O centro de Magé está abaixo do nível do mar. Por quê? Aquilo ali era uma área de manguezal. Uma área de manguezal que foi retirada e a população acabou habitando ali. Só que ele já tinha um sistema natural de cheia. O problema é que, além de você habitar uma região que já é um pântano, você ainda vai... Gente, o Rio de Janeiro é a mesma coisa. Você ainda vai promover a impermeabilização do solo. O que é isso? Você bota asfalto, cimento, e essa água não consegue infiltrar sobre o solo, acabando gerando o quê? Enchentes. Tá? Essas enchentes estão muito relacionadas à questão de cidades não projetadas. Tá, galera? Gente, o Rio de Janeiro tem um problema de enchente crônico, de alagamento, muito por causa da falta de planejamento. Tem regiões, gente, que vão alagar. Tá? O que cidades desenvolvidas fazem?
As cidades desenvolvidas, se você pensar em Europa, Estados Unidos, tem regiões que alagam mesmo, eles sabem disso. O que eles fazem? Constroem grandes parques. Esses parques são construídos para quê? Para o lazer da população? Sim, mas também para ser grandes bolsões de alagamento. Por quê? Porque em uma grande chuva, esses parques, que estão muito próximos a grandes corpos d'água, estão próximos a lagos, estão próximos a rios. Por que isso? Para quando esse rio transbordar, quando gerar grandes cheias, ao invés de encher sua casa, enche um parque. Tá? E isso daí chama-se planejamento urbano. Fora a questão das casas construídas nas margens dos rios, nem posso falar muito, minha casa é assim, mas isso também está muito relacionado à questão da falta de conhecimento da dinâmica de um rio. Ah, professor, eu moro há 5 anos na beira do rio, eu já conheço tudo sobre esse rio. Mentira! Quem disse? O que são 5 anos para a natureza, galera? 5 anos para a natureza, você não conhece nada, você pelo menos precisa ter pelo menos 30 anos de estudo para você conhecer alguma coisa. Tá bom? A questão das enchentes, que é um problema sério, principalmente em áreas de planície. Tá? A gente poderia falar sobre a questão dos deslizamentos também, que estão relacionados a grandes zonas urbanas, tá? Pela ocupação de áreas inadequadas, principalmente morros. Santarém tem um problema muito sério da questão dos deslizamentos, tá, galera? Lembrando vocês que boa parte dos deslizamentos são até naturais. Às vezes a área é toda florestada, aí vem e desliza. Por quê? Porque, aprendam isso, todo morro um dia vai cair. Que isso, professor? Matar no mercado tem um morro? Vai cair? Vai. Mas vai cair daqui a 1 milhão de anos, ou pode cair amanhã. A diferença é que um dia ele vai cair. Ou a sua queda pode ser lenta, ao ponto de o ser humano não conseguir ver, porque nosso tempo de vida não é nada para a natureza, ou pode ser drástica, com deslizamento. Mas o certo é, ele está sofrendo erosão e vai cair. As consequências, contaminação da água, perda de materiais, abandono de lares e por aí vai. Agora, vamos trabalhar os 3 últimos para a gente fechar. Tá? O primeiro, pessoal, é um problema urbano que ele é natural, não só urbano, é um problema, é um fenômeno natural chamado inversão térmica. O que é inversão térmica? Em noites muito frias e que não há vento, o que acontece? O ar frio fica na superfície e ele não consegue fazer a troca com o ar quente que está acima dele. Por que ele não consegue fazer isso? Porque quem vai fazer isso, você sabe que o ar frio é mais pesado que o ar quente. E quem faz essa troca é o vento. Você precisa circular esse vento. Você precisa ter vento para esse ar circular. Mas em noites muito frias, esse fenômeno acaba ocorrendo, que é a inversão térmica. Você não consegue ter a troca desse ar. O problema é quando isso ocorre nas cidades. Por que isso? Nas cidades, durante a noite, você vai ter a liberação da poluição. E essa poluição vai ficar localizada onde? Na superfície, da nossa superfície, no nosso campo visual. E esse ar não vai conseguir ser trocado pela falta desse vento, gerando um fenômeno chamado inversão térmica. A inversão térmica, só para vocês saberem, na década de 50, foi 50 ou 60, acho que foi 50, em Londres, isso gerou a morte de dezenas de pessoas, que durante a noite todo mundo usava carvão para poder se aquecer nas lareiras, e durante a noite você teve liberação muito grande de carvão, e esse carvão vai ser queimado, e a quantidade de pessoas utilizando era muito grande, houve inversão térmica, liberou muita fumaça, e essa fumaça não teve essa troca. O que houve? Houve a queima do oxigênio na superfície, e dezenas de pessoas morreram como? Sem oxigênio, morreram dormindo ali. Isso gerou uma mudança na política da questão da poluição atmosférica em Londres. Gente, Londres, não é cidade pequenininha, não. Londres, uma das capitais do mundo, tá? Gerado pela inversão térmica. Isso ocorre muito quando você acorda de manhã, você vê aquela neblina de fora a fora,
Mas essa neblina, cuidado que pode ser só evapotranspiração. No Rio de Janeiro, você vê muito essa inversão térmica, que gera o fechamento de aeroportos e tal. Isso durante até 9, 10 horas da manhã já acabou a inversão térmica, que o sol vai aquecer, o ar vai se dissipar e por aí vai. Mas a inversão térmica pode gerar problemas crônicos, tá, galera? Principalmente por causa da poluição. Aqui é um exemplo de inversão térmica na foto, para vocês verem. Doenças respiratórias pode gerar, mas gera muito problema mesmo para aeroportos, tá? Os aeroportos podem fechar devido à inversão térmica. E os dois últimos, para a gente fechar, o primeiro é a ilha de calor. O que é a ilha de calor? É o aumento das temperaturas em grandes núcleos urbanos, tá? Para quem mora aqui, para quem está escutando isso e mora em Santa Leixo, sabe que Santa Leixo já tem uma diferença de temperatura para Magé. Você já tem uma temperatura em Magé uns 2 graus mais elevada. Isso está elevado. O quê? Por causa da altitude de Santa Leixo? Não, a nossa altitude é praticamente igual relacionada a Magé. A diferença não chega a 200 metros. Isso está muito relacionado à questão de Magé já ser um núcleo urbano maior do que Santa Leixo. Santa Leixo já tem uma área verde muito maior. E você precisa lembrar que áreas verdes, a tendência é você ter uma temperatura menor. Por quê? Porque a própria vegetação, ela absorve os raios solares, usam como alimento e não liberam calor. Tá? Então, em áreas com grandes núcleos urbanos, com uma concentração populacional grande, em áreas que o solo é impermeabilizado, como assim? Asfalto, cimento, concreto, prédios, isso tudo libera o quê? Calor, nada disso absorve o calor. Então, você vai ter o quê? O aumento da temperatura em grandes zonas urbanas. Só para dar um exemplo, eu lembro um tempo atrás que mostrou o local mais quente do Rio de Janeiro, que chama-se um lugarzinho gostosinho chamado Bangu. Para quem já foi lá sabe que lá é o test drive do inferno. Em Bangu, eles mediram a temperatura em Bangu no verão, 44 graus. Eles foram na Quinta da Boa Vista, que é uma região arborizada, e a temperatura estava 34 graus, 10 graus de diferença. Isso por quê? Porque Bangu é um bolsão de calor. Tá? Bangu é muito calor, sim, gente, por quê? É uma área que você não tem a vegetação lá já foi retirada, e também lá tem um negócio chamado Maciço do Mendanha, que é um grande morro que está ali, que não deixa com que o vento, a brisa marítima do oceano, chegue até Bangu. E ele vira uma área que o vento não circula, então vira um bolsão de calor absurdo. Tá? Então, a ilha de calor, hoje em dia, já é tentada amenizada. Essa ilha de calor, exemplo, várias prédios em São Rio de Janeiro você tem pouco, mas São Paulo já é bastante. Eles criam uma coisa chamada telhado verde, que é a construção de... Você cria hortas, você bota a vegetação em cima do telhado, por quê? Para ele não liberar o calor, ele absorver um pouco desse calor com a vegetação. Tá, pessoal? Então, as consequências são aumento da temperatura, diminuição da qualidade de vida nos centros urbanos, e por aí vai. E o último, para a gente fechar, é a questão da chuva ácida. O que é chuva ácida? Pessoal, vamos lá, escala de pH. O pH vai se aproximando do 0 é ácido, o 7 é neutro, se aproximando do 14 é alcalino. A chuva, naturalmente, ela está em torno de 6, ou seja, a chuva naturalmente ela é ácida, professor? Sim. Por quê? Lembra que a gente falou da poluição gerada pela própria natureza? O vulcão, quando ele entra em erupção, ele libera uma quantidade de enxofre absurda. Enxofre é um dos principais material que vai gerar a acidez da água. Então, esse enxofre liberado na atmosfera acaba gerando uma chuva ácida. Então, naturalmente, a chuva é ácida? Sim. O problema é que o ser humano, em grandes centros urbanos, faz com que essa chuva se torne ainda muito mais ácida. Tá? Como? Principalmente com a queima dos combustíveis fósseis, principalmente gerado pela queima da gasolina e principalmente do diesel. Tá? Por quê? O diesel ele tem o poder, ele tem uma liberação de enxofre muito grande.
E esse enxofre, em contato com a água, acaba formando ácido sulfúrico, tá? E acaba diminuindo muito o pH e acaba gerando a chuva ácida em grandes centros urbanos. Tá? A chuva ácida é um problema sério em algumas cidades, tá, pessoal? Em São Paulo, por exemplo, quais são as consequências da chuva ácida? Você pode falar da questão do desgaste que ocorre em prédios, esculturas, mas também está relacionado a problemas de saúde, problema respiratório e principalmente da acidificação da água. Isso acontece já em alguns locais, porque essa água ácida chega a grandes corpos d'água, principalmente lagos, e provoca a diminuição do pH da água desses locais, ocorrendo a mortandade de peixes, tá, galera? É um problema crônico, tá? E a destruição de florestas urbanas, tá? Devido à acidez dessa água. Lembrando que a maior floresta urbana do mundo é a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá? Mas essa questão da chuva ácida é um problema crônico em muitas cidades, tá? Olha aqui na imagem para vocês verem o que acontece com a chuva ácida. A gente pode voltar nesse assunto em outro momento, tá? Vamos finalizar a aula de hoje por aqui, tá bom, gente? Obrigado pela participação de vocês. Eu vou deixar